sobreviventes em livros, desejo que esteja tudo bem com todos. Aspride Kotsur. Em tcheco, em português ao pé da letra, significa quando chega um gato, ou quando o gato chega. Esse é o título de uma fábula linda, deliciosa, de origem tchecoslovaca, que eu conheço desde que eu tinha 11, 12, 13, 14 anos de idade. E me lembro que assisti ao filme adaptado desta fábula, Um Dia, um Gato, com um dos meus raros amigos de infância. E franco amigo que cultivo desde a infância até hoje. Jamais nos referimos à fábula pelo nome em português, mas sempre em tcheco. A história se desenrola numa pequena e tranquila cidade da soviética Tchecoslováquia da década de 1960, às vésperas da Revolução da Primavera de Praga. Um belo dia, um contador de histórias conta para os alunos a antiga história de um gato de óculos. Quando o gato tirava o óculos, antes de sabermos o que vai acontecer com o gato e sentirmos esse clima pueril e de toda a nostalgia que envolve essa fantástica e linda fábula, nós vamos ter um dedinho de prosa. Vocês já sabem, vocês vão se inscrever no canal, curtir o trabalho da gente, comentar e compartilhar o vídeo com seus filhos, familiares e amigos e acessar os nossos conteúdos no Instagram, @sobrevivência em livros. Sobreviventes, um antigo, muito antigo, uma lenda, um conto do folclore tcheco, foi adaptado para o cinema em 1963 e se tornou um filme de enorme sucesso, com várias premiações recebidas até os dias de hoje. Um Dia, um Gato. Esse é um filme que narra a chegada de uma trupe circense em um vilarejo. Entre os vários artistas está um gato que usa óculos. Logo na primeira apresentação, quando o mágico retira os óculos do gato, a plateia fica espantada e logo foge do local. No meio da confusão toda, o gato escapa. Um professor local e a sua turma da terceira série precisam achar o animal antes que ele caia nas mãos de homens corruptos da cidade. O que terá ocorrido? O que terá acontecido? Esse conto tem um ar inocente de contos de fadas, história infantil, mas no filme, não podemos nos esquecer que o filme é uma adaptação do conto. Então alguma coisa foi modificada em relação à história em si. No filme, o público pode perceber algo muito comum nas produções do leste europeu daquela época: o contato do homem com a materialidade. Tudo muito intensificado pela música que encanta e finaliza o clima bucólico e sobrenatural do filme. Um Dia, um Gato, produzido 5 anos antes da Primavera de Praga, que aconteceu entre 5 de janeiro de 1968 e 21 de agosto de 1968 também. Esse foi um período marcado pela liberação política na então Tchecoslováquia, durante a época de sua dominação pela União Soviética. O filme expõe os setores políticos em sua burocracia, sua atuação ou sua negligência à vida da sociedade, desempenhando fortes fiscalização e corrupção. A revolução do filme não emprega força ou derruba o sistema de produção da cidadezinha, mas expõe publicamente todos os defeitos e os vícios dos habitantes. As cenas
que antecedem a desobediência civil, é uma das mais belas já vistas na história do cinema. Suas sequências, filmadas numa floresta, vão do humor à verdadeira poesia visual. Além desse lirismo, o filme também tem cenas musicais, danças, pinturas de gatos espalhadas em cartazes por toda a cenografia. Os efeitos especiais são totais espetáculos à parte. E para isso é preciso ter em mente que a película foi produzida na década de 1960, quando a tecnologia usada para coloração ainda passava por muitas mudanças, passava por inúmeros testes e carecia, claro que, de adequações. O filme foi rodado na pequena cidade de Telc, na Tchecoslováquia. Hoje fica na parte tcheca, localizada no distrito Ilava, na região de Vysotsina, a cerca de 158 quilômetros ao sul de Praga, capital da República Tcheca. Hoje, a sua população tem cerca de 5.200 habitantes. A lenda muito antiga narra que algumas pessoas de origem camponesa nórdica se fixaram e formaram uma aldeia, a qual deram o nome original de Telets, que significa bezerro jovem. A vila foi fundada em 1099, mas a primeira citação escrita data de 1335. Seu castelo gótico, as casas góticas e a fortificação de água foram construídas somente em meados do século XIV, mas o desenvolvimento foi travado pela conquista da vila pelos hussitas, que foi um movimento reformador surgido na Boêmia durante o século XV, que mais tarde se uniu à reforma protestante. Mas o castelo resistiu a todas essas batalhas. Após as guerras hussitas, a vila de Telts foi recuperada e um período de prosperidade a irrigou completamente, principalmente durante o governo do duque Zacarias de Radet, que viveu entre 1527 a 1589, e que na metade do século XVI mandou reconstruir o castelo medieval, e o duque também mandou reconstruir as casas góticas, e durante a Guerra dos 30 Anos, a cidade foi brevemente ocupada pelo exército sueco. A Contra-Reforma levou os jesuítas para a cidade, que construíram a Igreja do Nome de Jesus em 1667 e fundaram uma escola jesuíta. No início do século XVIII, os moradores mais ricos da cidade ajudaram a construir praças, estátuas, fontes, capelas, e em 1773, os direitos da ordem dos jesuítas foram cancelados. E a partir de 1785, 12 anos depois, Telts foi anexada ao Império Austro-Húngaro. E já no século XIX, a indústria que lentamente crescia explodiu. E principalmente quando foi inaugurada uma ferrovia em 1898. Atualmente, a praça da cidade é um típico largo medieval, daqueles com uma longa praça ladeada por casas medievais muito bem conservadas, o castelo e o seu jardim, a filial do Museu Vysotsina, com coleções etnográficas, históricas e arqueológicas, e a Capela de Todos os Santos, com decoração em estuque. Assim é a praça da cidade. Para os turistas visitarem Telts, se você estiver empolgado, interessado em conhecer essa pequeníssima cidade tchecoslovaca,
Basta partir, ou melhor, Tcheca. Eu ainda sou do tempo da Guerra Fria, então, quando eu nasci, a Tchecoslováquia existia. Assim também como a União Soviética. Por isso que me fugiu aqui o adjetivo tchecoslovaco. E se vocês quiserem visitar essa pequena cidade já ia falar novamente. Essa pequena cidade da República Tcheca, basta seguir de Praga, de trem ou de ônibus. Lá vocês poderão visitar o centro histórico da cidade, localizado entre duas lagoas e cercada por muralhas medievais de Telts. O famoso centro histórico é tombado, vejam bem, como monumento urbano. E desde 1992, a cidade de Telts é Patrimônio Mundial da Unesco. Sobreviventes, agora que já sabemos um pouco sobre a cidade de Telts, onde foi rodado o filme Aspride Kutsur. Um Dia, um Gato, um dos raros filmes a vencer 2 vezes o prêmio do Festival de Cannes. A primeira em 1963, ano do lançamento, e recentemente em 2021. Este filme é também um dos mais famosos, influentes e expressivos do cinema tchecoslovaco, aquela época. Atualmente, tcheco, um clássico cult que recebeu fartos elogios de especialistas importantes do jornal The New York Times, que, a partir de um conto folclórico adaptado, pretendia sutilmente fazer uma crítica à política na Tchecoslováquia soviética. O filme Um Dia, um Gato, muito modificado em relação ao conto, começa mostrando um senhor contador de histórias que, do alto da torre de um relógio com as figuras das 4 estações, esse é o famoso relógio de Praga, situado na praça central da capital tcheca, ele observa com uma pequena luneta toda a população de uma pequeníssima cidade, de um pequeníssimo vilarejo. Então, o homem, que é um grego chamado Castellan Oliva, começa: vou contar uma história, com mais verdade do que fantasia. Castellan, então, de forma muito irônica, começa a revelar todas as hipocrisias, manias e mentiras de todos os moradores da cidade. O agricultor que finge ter artrite para não trabalhar, a fofoqueira do vilarejo, o policial de trânsito que provoca acidentes de propósito. E ele diz: sorte que ninguém obedece. Numa crítica explícita ao Estado. Fiscais corruptos que chegam à cidade para se hospedarem no hotel apenas para comer, beber e dormir. Mais críticas ao Estado. E o diretor da escola, um falso moralista, com sua amante, e assim por diante. O grego vai apontando as manias e as hipocrisias de cada um dos moradores. Em seguida, o contador de histórias narra a oposição existente entre as crianças cheias de sonhos e criatividade e o mundo adulto transbordando em mentiras e hipocrisias. O diretor da escola, o Sr. Karel, é especialista em taxidermia e anda com a sua espingarda para matar animais e empalhá-los, que exibe como troféus na sala da diretoria. Karel é um falso moralista, defensor da família e das instituições autoritárias, mas tem um romance secreto com a datilógrafa da secretaria da escola. Karel é autoritário e vive pegando no pé e ameaçando de demissão o professor Robert, que se opõe ao diretor por ser liberal
e trabalhar com uma dinâmica pedagógica livre em suas aulas. Certa vez, o professor convidou o sarcástico e irônico grego Castelano Oliva para contar suas aventuras de quando morava na Grécia para as crianças da turma. Castelano contou como teve um amor antigo que lhe consumia até aqueles dias de saudade. E essa moça, essa jovem lá na Grécia, tinha um gato com dons especiais, chamado Mokol. E uma das curiosidades é que o gato sempre usava óculos escuros. Mas, lógico que o diretor Karel não gostou nada disso, porque ele entendeu a visita como uma perigosa anarquia. Veja se pode. De repente, ele invade a sala de aula e a história, claro, é interrompida. O diretor começa a esbravejar que a imaginação e a fantasia são bobagens e que o que importa é o mundo dominado não pela fábula, não pela literatura, não pelo conhecimento, mas pela ciência. E aqui tem uma metáfora para o Estado totalitário. A ciência é representada pela fria taxidermia e os animais empalhados do diretor Karel, um mundo imóvel, sem vida, pronto para ser manipulado, oposto à energia e à criatividade das crianças que dançam, desenham e inventam histórias, principalmente se incentivadas por pedagogias livres como a do professor. Só que um belo dia tudo muda completamente. Uma trupe circense chega à cidadezinha. O circo tinha vários artistas, um mágico, um grupo de jazz. E vejam só, na época, o jazz era considerado um estilo de música de resistência no leste europeu. E uma trapezista chamada Diana, que encontrou um gato malhado chamado Mokol e que usava óculos escuros. E antes da estreia, os artistas fazem um espetáculo na praça central para as pessoas que não podiam pagar a entrada. O primeiro a se apresentar é o mágico, que faz seus truques manipulando objetos ao ar e tirando lenços da cartola. Lenços coloridos, unidos uns nos outros. E assim, os artistas vão se apresentando um após o outro, até que chega o momento mais esperado, mais aguardado por todos. A trapezista Diana retira os óculos do gato não vou contar! Aqui não tem spoiler! Aqui não tem spoiler! Vocês vão procurar pelo filme, vocês vão procurar pelo conto para saber o que acontece. E essa é a grande sacada. A grande sacada do filme é quando ela retira o óculos do gato. Como este filme ou este conto é pouco conhecido no Brasil, não vou dar spoiler, jamais! E vocês vão procurar saber o que aconteceu. O que eu posso dizer é que tudo no filme é uma verdadeira metáfora contra o autoritarismo do diretor da escola e a submissão sem luta das pessoas, no caso, a população. E, por falar no diretor, claro que eu não estou falando do professor. Ele luta, única pessoa que luta. E por falar no diretor, ele é a transferência do poder do Estado, da União Soviética, para a localidade, com vários setores burocráticos e hierarquias administrativamente rígidas. Praticamente fora as crianças e a trupe circense, o único verdadeiramente livre, claro,
o professor está inserido neste contexto também, apesar de lutar contra, o verdadeiramente livre é um imigrante grego contador de muitas histórias no vilarejo. E porque no filme o narrador é um grego? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Porque a Grécia, seu país natal, é o berço da filosofia, do pensamento livre, do pensamento incentivado, do conhecimento. Por isso que ele é grego, para que as pessoas pensem no que está acontecendo. E também porque a Grécia não foi submetida como país satélite da União Soviética. A Grécia não foi um país soviético. Então, por isso, no filme, ele é um imigrante grego, para fazer as pessoas pensarem através de suas histórias, como na Grécia a filosofia fazia as pessoas pensarem. Sobreviventes. A década de 1960 foi uma década muito importante para a história do cinema, porque foi nessa época que diversos diretores e roteiristas levaram para o cinema um fôlego criativo nas produções de todo o mundo. Diversas obras cinematográficas que se tornaram exemplos vigorosos de experimentação e alinhamento da política ao filme. Os cinemas novos formaram um filão artístico altamente representativo para a história da sétima arte. Além disso, as produções de caráter crítico tornaram-se comuns em todos os continentes, pois sempre teve um filme ou um cineasta que se destacou por suas obras que enquadravam poesia, experimentalismo, crítica social e profunda análise da alma humana. E, em 1963, a então Tchecoslováquia foi um dos muitos palcos deste período, com sua obra-prima, o filme Um Dia, um Gato. E como o diretor Wojciech Jasny queria manter toda a aura pueril da fábula, a inocência, a ingenuidade da fábula, ele adaptou o filme de forma muito sutil, com críticas. Por isso, esse é um raro filme político sem o típico panfletarismo ideológico. Muito pelo contrário. Por isso que ele mantém o equilíbrio entre o entretenimento pueril e a poderosa metáfora política das cores, que mostram o quanto aquela pequena cidade é maçante, cinza e conformista, mas principalmente tem em sua população a hipocrisia no ventre. Mas, graças ao olhar mágico do gato, um animal que sofre preconceitos mundo afora, acusado de tendências benéficas e maléficas, que vão desde o mau agouro em lugares como o Japão, a animal de sabedoria superior, como na China. O único animal que não chorou a morte de Buda. Ou ainda, correntes espiritualistas, como o espiritismo, que vem no gato como um animal crepuscular, canal de comunicação entre dois mundos. Assim, Mokol, o gato, é uma dura crítica política de um país sob a dominação soviética. No filme, o animal perfeito para explodir o caos naquela ordem mantida pelas aparências, vivendo entre os dois mundos. É o único capaz de ver de fora as hipocrisias das relações humanas, principalmente a política, através da imaginação e a fantasia, e também a desafiar a estética do realismo socialista na Tchecoslováquia.
dominante no bloco de países sob o comando da então União Soviética. E eu acho que eu nem preciso dizer isso aqui, que 5 anos depois, é óbvio que um dia um gato entrou para a lista de filmes a serem banidos do país. E todas as pessoas que o reproduzisse, passasse para um público, foram presas logo depois desse decreto. Sobreviventes, não importa a cultura, não importa o simbolismo dos gatos. Eles parecem guardar eternamente os segredos do outro mundo em sua natureza, em sua alma, enquanto eles olham com mistério para nós e ao mesmo tempo com doçura. E por isso, muitas pessoas sem intelecto, para eu não ser mais explícito aqui, não compreendem os gatos. Essas pessoas os caçam como fizeram com as bruxas e seus também felinos na Inquisição Católica. Mas ainda bem que outras pessoas, como eu e minha esposa, entre bilhares de outras espalhadas pela rosa dos ventos, os sentimos de alma como nossos protetores, guardiões do nosso lar e símbolos da fraternidade, da bondade e do amor domésticos, como fizeram em Roma antiga. O gato era sagrado para Diana. Ops! Mesmo nome da trapezista do filme. A deusa romana da lua. Ou como fazem os chineses. Ou ainda os povos do Oriente Médio. Ou de muitas outras partes da Ásia, Europa, África e América. Vale lembrar que os gatos no Egito Antigo também eram sagrados e vistos como guardiões do outro mundo. Por isso, a deusa da lua, assim como a deusa romana da lua, Bastet era a deusa egípcia da fertilidade, da reprodução, da música, da dança e do amor, sendo representada com um cetro e uma cabeça de gato, ou mesmo como um felino gracioso que se identifica com o amor. Quando se pretendia acentuar o caráter da fertilidade, a deusa Bastet era representada pelos egípcios em obras, pelas pinturas ou mesmo em cerâmica, rodeada de pequenos gatos, que em sua honra eram mumificados e colocados juntos com as múmias de seus tutores, para acompanhá-los como guias na jornada para o outro mundo. Diferente dos cães, que normalmente reconhecem seus donos, os gatos são mais estoicos, indiferentes e independentes. Parecem desprezar o seu dono, como muitas pessoas falam, mas só parecem. Exatamente por serem estoicos, os gatos têm maiores controles sobre suas emoções e paixões, promovendo a serenidade, a tranquilidade. O comportamento dos gatos não significa suprimir suas emoções, mas, muito pelo contrário, cultivar um equilíbrio emocional e reagir de maneira ponderada às situações. E é esse comportamento em relação aos seus tutores e a outros humanos em geral que tornou os felinos um animal que vive entre dois mundos, um ser crepuscular, e por isso provocam tamanho fascínio desde o primeiro contato com os homens. Praticamente, e vejam só, o fascínio que eles exercem no homem, porque praticamente o gato é o único animal doméstico que o próprio homem não é capaz de controlar, de submeter,
Muito pelo contrário, o lar é sempre do gato. E quem tem gato percebe que isso tudo é verdade. Mas, voltando ao filme Um Dia, um Gato, poucos anos após o seu lançamento, o diretor Wojciech Jasny foi símbolo de um nascente espírito de época que culminou na exortação da Revolução Estudantil de maio de 1968 na França. A imaginação no poder era o seu lema, que defendia o poder do imaginário, das utopias, da arte, da cultura, da liberdade de pensamento, da liberdade de ações sobre o Estado totalitário, principalmente dos países satélites soviéticos da União Soviética. Resultado, seu posicionamento contra uma política de opressão à cultura levou Jasny e outros diretores e artistas ao exílio, principalmente depois que as tropas soviéticas invadiram o país em 1968. Agora, duas curiosidades muito interessantes. Na cultura popular, vários filmes de contos de fadas, tchecos, ingleses ou americanos, foram filmados no castelo de Telz. E a outra curiosidade é que o motorista, vamos voltar à Primeira Guerra Mundial, o motorista do arquiduque Franz Ferdinand do Império Austro-Húngaro, Leopoldo Lojka, nasceu nessa pequena cidade tchecoslovaca que serviu de cenário para essa fábula em filme ou essa poesia cinematográfica maravilhosa.
sobreviventes. Sem dúvida alguma, Aspride Kotsur, um dia um gato, inspirado em uma lenda folclórica tchecoslovaca, é um filme-poema muito bem narrado, inclusive pela brilhante ideia de ter um narrador que se dirige à câmera, como se estivesse tendo um dedinho de prosa com um amigo muito ansioso para ouvir uma boa história, rica em fantasias sobre questões sociais, políticas e antropológicas, sem que ele pudesse perceber a força ou a importância da narrativa. Essa é uma doce e deliciosa fábula sobre o caráter humano observado pelos olhos lindos de um gato, que só enxerga o que as pessoas que são realmente, ou só enxerga as pessoas pelo que elas são realmente. E claro que isso assusta muitos adultos que consideram o gato uma ameaça ao seu reino de hipocrisia. Por outro lado, todas as crianças da vila se encantam por ele e despertam um puro amor pelo felino, graças ao olhar mágico do gato Mokol. Então, não deixem de assistir a Aspride Kotsur, pois um dia um gato chega para despertar não só a nossa consciência, como a nossa alma de criança. Bem, isso é tudo, pessoal. Desejo saúde, paz, harmonia, leveza na vida, leveza na família, leveza no trabalho e uma semana de presença divina a todos. Um forte abraço e valeu!